Olá, queridos irmãos, graça e paz. Estamos felizes por estar aqui mais uma vez para gravar esse vídeo, para trazer a nossa meditação da semana. Queremos agradecer aquelas pessoas que têm nos acompanhado, também o nosso grupo aqui, né, dos Estados Unidos, que por vez temos reunido, né, na sexta-feira para discutirmos, para edificarmos e fortalecermos uns aos outros e falarmos sobre as bem-aventuranças. Mando um abraço a todos e peço que aqueles que ouvirem, aqueles que estão acompanhando, que possam realmente duplicar, né, ou replicar essas meditações a outras pessoas, para que elas também possam receber a palavra, o conforto e o consolo do Espírito Santo. Hoje nós estamos entrando no último estudo da série das bem-aventuranças. A palavra do Senhor diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, com esse estudo, nós encerramos a série das bem-aventuranças ensinadas por Cristo Jesus. Podemos notar que as bem-aventuranças são uma série de promessas e recompensas feitas por Cristo por todo aquele ou para todo aquele que afirma ser discípulo de Jesus. Cada promessa está conectada com um dos traços de caráter do cristão. E é importante a gente poder entender, queridos, que as bem-aventuranças e o Sermão do Monte como um todo não são ensinos dados à população em geral. Nem tampouco é uma forma para que a gente possa melhorar o mundo que nós vivemos. Mas são ensinos direcionados somente àquelas pessoas que já aceitaram a Jesus como Messias, como Salvador da humanidade, e que agora procuram saber como devem viver os cidadãos do reino de Deus enquanto nós estivermos aqui na terra, ou nesse vale, né, de lágrimas, que é a terra que nós vivemos. Qualquer indivíduo que observar o conteúdo das bem-aventuranças verá rapidamente que Jesus está simplesmente relatando o que ocorre e o que ocorrerá com todo aquele que o Pai separou do mundo e enviou para ser um dos seus. O Senhor disse, o Senhor Jesus: revelei o teu nome aos homens, que do mundo me deste. A última bem-aventurança, do qual nós estamos hoje falando, revela o resultado natural e esperado de um viver de obediência aos mandamentos de Cristo Jesus. O versículo 5 a 11, inteirando, né, ou completando a bem-aventurança, Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de você. Durante todos esses estudos, nós temos falado que a palavra bem-aventurado é aquela que significa felizes são. E como nós podemos ser felizes sendo perseguidos? Essa é a grande questão. E é isso que nós queremos aprender hoje. Nós podemos notar que Jesus usou uma condição aqui. Uma conjunção, quer dizer, né? Quando, e não usou uma partícula condicional. Se, ao descrever o que sucederia com os seus seguidores. Ou seja, a perseguição que nós, os verdadeiros discípulos de Cristo, temos que enfrentar nesta vida é garantida. Nós teremos perseguições. A questão não é caso sejamos perseguidos, mas sim quando formos perseguidos. Também podemos entender com essas palavras de Jesus que se um indivíduo não sofrer perseguição neste mundo por causa do amor de Jesus Cristo, a razão então é que esse indivíduo de fato não é um dos seguidores de Jesus, ainda que ele insista em dizer que é um cristão. Bem-aventurado o cristão que sofre por causa de Jesus. E nós podemos também notar que não se trata da perseguição por causa de falhas, por causa que cometemos pecados ou por mau testemunho. Na verdade, trata-se da perseguição por causa da justiça.
E a Bíblia nos alerta sobre isso. Jesus nos avisou. Em João, no capítulo 15, ele diz: se o mundo os odeia, tenha em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. E ele nos faz lembrar, dizendo: lembre-se das palavras que eu lhe disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão a de vocês. Veja bem que Jesus está afirmando sobre isso. Se nós pertencemos a Jesus, o mundo vai nos odiar. O mundo não tem pacto conosco. O mundo jaz o maligno. E todos aqueles que são do mundo vão odiar aqueles que são de Jesus. O apóstolo Paulo também nos alertou sobre isso através do seu filho Timóteo, escrevendo a Timóteo. Ele diz: de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Até na oração sacerdotal, Jesus intercedeu por nós, pois o mundo, desde o início, odiou os crentes. Os salvos sempre foram perseguidos. Os profetas da antiga aliança, a igreja primitiva, os primeiros missionários. A história também nos ensina sobre isso. Algumas das 7 igrejas da Ásia foram muito perseguidas. Os crentes hebreus do primeiro século, lançados na boca dos leões, foram levados nas arenas para serem devorados pelos leões por confessar Jesus Cristo. Hebreus capítulo 11 tem uma galeria da fé, mas no finalzinho diz que aqueles que foram aperfeiçoados foram até cerrados pelo meio. Sofreram perseguição. A história da igreja no transcurso dos anos foi de perseguição. Sempre foi de perseguição. Nós podemos tirar o exemplo da reforma protestante no século XVI. Mas creia que Deus um dia fará justiça. Crônicas, capítulo 36, 16, mas eles zombaram dos mensageiros de Deus. E aqui Deus estava falando do próprio povo de Israel. Desprezaram as palavras dele e expuseram os ridículos ao ridículo os seus profetas. Até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Mas nós temos também algumas lições para tirar. Qual a reação diante da perseguição? Lá na parábola do semeador e da semente, nós temos ali descrito a reação daqueles que, na verdade, não suportam a perseguição, ou daqueles que se desviam ante a perseguição. No versículo, capítulo 13, versículos 5 a 6, nós temos lá, parte dela, ou parte da semente, caiu num terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Mais à frente um pouquinho, no versículo 20 e 21, Jesus explicando a parábola aos seus discípulos, ele disse: quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Desculpa. Os que não possuem raízes espirituais não resistem à perseguição. São os que foram semeados em terreno pedregoso. Pouca terra, o sol queima. Por que queima? Por falta de raízes. E é interessante que as pessoas receberam a palavra. Lá diz, como elas receberam? Imediatamente, com alegria, mas sem profundidade. Não tem raiz em si mesmo, de pouca duração.
não suportam a angústia, foram perseguidos por causa da palavra e logo escandalizaram. Mas também temos a reação dos salvos em meio à perseguição. Primeiro, não veem separados do amor de Deus. Lembra lá de Romanos, quando Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Interessante que a reação dos verdadeiros discípulos é uma reação de alegria na perseguição, como foram os discípulos diante do Sinédrio. Eles estavam pregando a palavra, foram presos, foram açoitados, e o texto lá diz: os apóstolos saíram do Sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. E podemos dizer também que eles são fortalecidos diante da perseguição. O caso que aconteceu com o apóstolo Paulo. E ele diz lá em Coríntios: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, na perseguição, nas angústias, pois quando sou fraco é que eu sou forte. O apóstolo Paulo se sentia fortalecido quando ele, na verdade, era perseguido ou passava pelas tribulações. E podemos acrescentar que aqueles verdadeiros discípulos, eles crescem espiritualmente e são motivos de ânimo para os outros crentes. O apóstolo Paulo lembrou da igreja de Tessalônica, que ele dizia que ele dava graças a Deus, né? E era apropriado porque a fé daqueles homens, a fé daquela igreja, por vez, era aumentada a cada dia, e aumentada dando, na verdade, ânimo a outras igrejas. O texto lá diz: por essa causa nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé que mostraram em todas as perseguições e tribulações que vocês estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Jesus disse que teremos recompensa também quando somos perseguidos por causa do Senhor. E essas recompensas não são só terrenas, são eternas. Aqui na terra, né, nós podemos lembrar daquilo que Jesus disse a Pedro. Pedro diz: olha, nós abandonamos tudo para te seguir. E agora? O que será de nós? Jesus, numa resposta carinhosa, uma resposta maravilhosa, digo-lhes a verdade: ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Quer dizer, na eternidade também nós seremos recompensados. Um grande galardão nos céus nos espera. Nos espera uma coroa da vida. Jesus diz: seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E ele diz: não tenham medo do que vocês estão prestes a sofrer. Saibam que o diabo os lançará, alguns de vocês, em prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição. E ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E nós teremos a revelação da glória de Deus. Pedro diz: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Querido, se por amor a Jesus e sua justiça você for perseguido, o conselho é: alegre-se. Alegre-se no Senhor. Interessante que nós não procuramos, não desejamos, mas também não ignoramos a perseguição. Ela é real e está sempre presente em nossos dias, ou nos dias de hoje. Ostensivamente em países fechados ao Evangelho, ou sutilmente ao nosso redor.
Há 3 semanas atrás eu recebi notícia de um amigo meu que é missionário na Índia. Ele é indiano, pastor, tem um trabalho estrondoso, maravilhoso, né, naquele país. E um dos seus pastores auxiliares foi esfaqueado porque estava testemunhando a respeito de Jesus. Perdeu a sua vida. Isso é um dos casos, mas quantos cristãos hoje estão sendo perseguidos? Na China, as igrejas cristãs estão tremendamente sendo perseguidas por causa da justiça do Senhor. A Coreia do Norte é o país mais fechado para o Evangelho. E nós temos inúmeros países onde os cristãos estão sendo perseguidos. Hoje na Colômbia, esse país está fechado, né, para anunciar o Evangelho. Outro dia eu tive notícia de que alguém foi perseguido dentro de um ônibus porque estava pregando o Evangelho lá em São Paulo. Quer dizer, ao redor do mundo, ao nosso redor, aqui pertinho, a perseguição é presente. Não precisamos temer, mas fortalecer uns aos outros no Senhor, caso ela venha sobre nós. E na verdade eu posso dizer caso, mas ela virá. E ela sempre vem. Mas vamos lembrar da promessa: felizes os que foram perseguidos. Queridos irmãos, ao terminar essa série de meditação das bem-aventuranças, quero encorajá-los com as maravilhosas promessas que Jesus fez nessas bem-aventuranças. Relembrando que todas as promessas de Deus são sempre cumpridas. Porque Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito, ele não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Jesus nos prometeu que, se formos fiéis à missão que nos foi dada aqui na terra, seremos consolados por tudo aquilo que perdemos por sua causa. Seremos fartos da sua retidão, receberemos a sua misericórdia, herdaremos a terra e veremos a Deus. Oh, glória! Que a vida maravilhosa, ou que vida maravilhosa nós teremos muito em breve. Não há como comparar. Não desanime por causa da oposição que certamente virá. Afinal, quando pregamos a palavra de Jesus neste mundo em trevas, estamos assumindo uma posição ofensiva contra o príncipe das trevas. E eu quero ler o último versículo. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13, o amado apóstolo diz assim: queridos, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas regozijai-vos por serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Que Deus possa nos abençoar nesse momento. Nós estamos passando por uma pandemia, não podemos congregar, estamos sentindo falta do abraço, falta do amigo, de termos esses encontros que tínhamos anteriormente. Não sabemos quando isso vai terminar, mas nós devemos estar alertas, que isso é o princípio das dores. Não devemos temer. Muitos têm pedido para que isso acabe. Eu, de verdade, tenho um outro pensamento. É que nós devemos estar preparados não só para isso, mas para o pior. Porque a palavra do Senhor nos diz que o mundo não tem melhoras. O mundo não tem remédio. Daqui para frente, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade aumentaria. Essa é o prognóstico que a palavra de Deus dá sobre o nosso mundo. Nós devemos estar, então, cientes de que as perseguições, de que as dificuldades vão cada vez mais ser presentes na nossa vida. Mas que nós estejamos sempre prontos para nos alegrar no Senhor, porque a promessa de uma vida eterna já foi dada. E enquanto essa vida eterna não vir,
né, através de Cristo Jesus em glória, que nós possamos viver a vida abundante aqui, na presença do Senhor, diante das dificuldades, diante dos problemas e perseguições. Alegrai-vos, alegrai-vos. Bem-aventurados são aqueles que sofrem perseguição. Que Deus abençoe o seu coração, abençoe a sua mente, abençoe a sua família, abençoe a cada um que tem acompanhado esse vídeo. Graça e paz a todos, e que o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso, que a graça de Cristo Jesus, que excede nosso entendimento, que a presença gloriosa e consoladora do Espírito Santo esteja sobre nós, nos abençoando dos pés à cabeça. Em nome de Jesus.